Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o Ricardo. Tô aqui meio improvisado hoje, tô gravando no celular, mas eu achei importante a gente falar um pouquinho sobre futebol holandês. Nesse período, a gente tem uma situação muito importante acontecendo e ela vem acontecendo, não é de hoje, não é dessa semana, mas sim alguns meses já, né? Que é a situação do Vitesse. É o caso do Vitesse. Eu achei até que a gente teria mais notícias na grande mídia, porque o Vitesse, claro, não é um time grande, ah, mas é uma equipe bastante relevante dentro do futebol holandês. Ganhou a Copa da Holanda recentemente, jogou competições europeias recentemente e tem um histórico bom, né? O Vitesse passou ali, acredito que uma década praticamente terminando dentro do top 10 na Eredivisie. Ah, Só que todo esse sucesso dentro de campo, ele mascarou anos e anos de gastança e de finanças extremamente mal geridas que vão culminar na situação atual do time. Então, explicando rapidamente qual que é o problema do Vitesse. O Vitesse ele foi financiado praticamente a última década inteira pelo Roman Abramovich. Então a gente tinha inicialmente o Roman Abramovich agindo por intermédio do Merab Jordânia. Depois o Merab Jordânia ele deixa o time, daí quem entra é o Valery Oif. Valery Oif e Merab Jordânia são dois amigos do Roman Abramovich, então apesar do Roman Abramovich não ser e não ter sido em nenhum momento o dono do Vitesse, de fato, boa parte do dinheiro, se não praticamente todo o dinheiro que entrava no clube, vinha dele. É, e esse dinheiro que o Roman Abramovich injetava no Vitesse, ele tapava os buracos que o time tinha. Então o Vitesse gastava bastante, tinha resultados bons, mas não o suficiente para pagar os seus gastos. Só que essa diferença era sempre coberta pelo Roman Abramovich. O que acontece no início dessa década de 2020? Acontece a invasão russa na Ucrânia, a questão da guerra lá que ainda está acontecendo. Com isso, todos os times que tinham ligações com empresários russos tiveram algum tipo de problema, porque os bens dos russos que estão em grande parte dos países do Ocidente foram bloqueados, que foi o que aconteceu com o Roman Abramovich no Chelsea. Né? O Roman Abramovich precisou vender o Chelsea justamente por essa situação, né? Porque os bens dele estavam bloqueados e tal. Mesma coisa ela acontece ali, porque o Valery Oif, que que era, né, no papel o dono do Vitesse, ele também é russo. Então, apesar de não ser diretamente o Roman Abramovich o dono do Vitesse, era outro russo, da no mesmo. E o que aconteceu? O Vitesse não conseguiu arrumar outro comprador. O Vitesse teve um longo processo de compra por parte de um empresário dos Estados Unidos chamado Corey Perry. E esse processo de compra fracassou. Então ficou ali mais de um ano praticamente com o pessoal da CNVB, o pessoal da comissão de licenciamento analisando documentos e as garantias que o Colin Perry deu para o Vitesse, para efetuar a compra do Vitesse. E no final o veredito foi que não era suficiente, que o Vitesse sendo vendido para o Colin Perry
não garantiria a sobrevivência do clube. Aparentemente, ok, uma decisão justa. O problema foi que, em todo esse período que a compra do Colin Perry ficou pendente, o Perry já estava financiando o Vitesse. E o Vitesse não tinha mais o dinheiro do Valery Oif barra Roman Abramovich, porque são russos, eles não têm mais condições de fazer negócio no Ocidente, por conta da questão envolvendo a guerra na Ucrânia. Então o Vitesse se apoiou totalmente no dinheiro de um investidor que não adquiriu, não conseguiu adquirir, melhor dizendo, nenhuma ação, nenhuma parte do clube. É aí que começa o problema de tudo. É aí que a gente chega onde o Vitesse está hoje. Por que, que o Vitesse tem graves problemas financeiros? Eu acabei nem falando no começo do vídeo. Por que, que o Vitesse perdeu hoje de manhã a sua licença profissional? Porque o Vitesse tem nada mais nada menos que uma dívida de 20 milhões de euros, sendo que desses 20, 14 são em nome do Colin Perry. 14 milhões de euros que o Colin Perry investiu, emprestou ao Vitesse durante esse período ali que ele estava tentando comprar o clube. E o Vitesse não tem esse dinheiro. O Colin Perry, como ele não conseguiu efetivar a compra do Vitesse, ele quer o dinheiro de volta, mas o Vitesse não tem esse dinheiro para dar de volta pro Colin Perry. E aí a gente entra no atrito, né, situação que a gente está com o Colin Perry exigindo o dinheiro que ele colocou no time e o Vitesse não tendo condições de pagar. Além disso, além da dívida com o Colin Perry, da dívida do restante dos 20 milhões que são para outros atores, o Vitesse foi rebaixado nessa temporada passada. Ele já estava praticamente rebaixado dentro de campo, e aí, restando 5 rodadas mais ou menos pro final da Eredivisie, o Vitesse foi punido com a perda de 18 pontos por sucessivas falhas em relatórios financeiros, problemas financeiros de maneira geral, mas são questões mais técnicas. Então a questão de não declarou tanto que gastou, contas não fecharam por não sei exatamente quais temporadas, mas é relativo a esses últimos 10 anos. Então nem esse período ali em que o Vitesse estava sendo financiado pelos russos já tinha alguma pendência financeira, já tinha alguma conta que não fechou ali, alguma coisa que foi encoberta aqui, que o pessoal não estava questionando e não estava cobrando do Vitesse, justamente por isso, porque no final do ano o Abramovich chegava lá, colocava, sei lá, 2, 3 milhões de euros a mais e pronto, fechou o balanço do time, tá tudo certo. Além de tudo isso, com o rebaixamento do Vitesse, o time passa a receber muito menos em receitas. Então, os dois grandes problemas do Vitesse para a manutenção da sua licença profissional são a dívida com o Colin Perry, dívida de 14 milhões de euros, e um orçamento viável para a temporada 24-25. O Vitesse, nesse momento, ele não tem dinheiro para jogar a KKD 2024-2025, a segunda divisão holandesa da próxima temporada. Por conta disso, por conta da falta de um acordo com o seu maior credor e por conta da ausência de um plano financeiro executável, a KNVB, a Comissão
de Licenciamento da KNVB, que representa a Federação de Futebol dos Países Baixos, revogou ou decidiu por revogar a licença profissional do clube Vitesse na manhã de hoje, dia 25 de junho de 2024. Então, o que isso significa? Isso significa que, se tudo se mantiver como está no presente momento, o Vitesse não tem o direito de jogar na segunda divisão do futebol holandês da próxima temporada. Ou seja, o Vitesse está banido do futebol profissional, está expulso do futebol profissional, enfim, o termo que você desejar. O Vitesse não joga a segunda divisão holandesa da temporada que vem. Quais são as consequências a partir daí? O Vitesse não trabalha com a possibilidade de não jogar a segunda divisão holandesa. Então, para o Vitesse, tem dois caminhos. O Vitesse joga a segunda divisão, recupera sua licença profissional, ou o Vitesse acabou, deixa de existir. O time vai falir, vai abrir falência, e aí ele pode voltar com outro nome, ele pode voltar numa divisão inferior, ele pode, num caso mais extremo, que é extremamente difícil de acontecer, mas a gente não pode descartar, ele pode, sei lá, adquirir a licença profissional de outro time, né? Aquela história de, vou comprar um outro CNPJ e vou colocar o meu nome nele. Pode acontecer, já aconteceu no passado, não é impossível. Mas é extremamente difícil, até porque a gente não tem outro time que esteja numa situação tão precária como o Vitesse, para ter que vender a sua vaga no futebol profissional. Mas enfim, o Vitesse nesse momento, ele tem data marcada para deixar de ser um time profissional. Isso significa que é o fim? Não. Isso não significa que o Vitesse não tem mais salvação. Por quê? Desde o início do processo, isso aí a gente está falando de abril, mais ou menos, ou seja, 2 para 3 meses atrás, o Vitesse deixou bem claro que ele vai até a última instância para se manter vivo. E isso significa até a justiça comum. Essa decisão pela revogação da licença profissional do Vitesse, ela é por parte da Comissão de Licenciamento da KNVB, que é um órgão independente da KNVB e que está focado única e exclusivamente nos assuntos relativos à licença profissional, a autorização para os clubes jogarem no futebol profissional. Então eles cuidam só daquela parte ali, só dos times da primeira e da segunda divisão do futebol holandês, sem contar os young times, sem contar os times B. Esse órgão, ele decidiu que o Vitesse não tem condições de ser um time profissional. Com base naquilo que o Vitesse apresentou à comissão de licenciamento na última semana, não dá para garantir que o time tem condições de continuar. O que o Vitesse vai fazer? O Vitesse vai recorrer dessa decisão. E aí ele pode recorrer primeiramente para a própria KNVB, que é o que está acontecendo agora, né? Vai recorrer à federação, a federação em si, ela vai avaliar a decisão que foi tomada pela sua comissão de licenciamento e a partir daí ela vai elaborar o seu parecer e se mesmo assim a KNVB decidir que ainda não é o suficiente, que o VTS ainda não dá garantias de que ele vai
poder se manter como um time profissional pela próxima 1, 2 temporadas, aí o Vitesse vai para a Justiça Comum. Então a gente tem duas instâncias que o Vitesse pode recorrer e antes da gente esperar uma mudança na decisão pela instância aonde o caso está sendo julgado, o mais importante disso é que o Vitesse ganha tempo. E apesar de já ter tido muito tempo, né, porque assim, o Vitesse ele está buscando um comprador, um novo comprador, desde o início da invasão russa na Ucrânia, que a gente teve aquela situação que a Rússia foi expulsa do SWIFT lá, dos bancos e tal. Desde esse momento, o Vitesse está buscando um novo comprador. Desde o final, desde o início de março, vamos colocar abril, desde o início de abril, a gente tem noção do tamanho do buraco financeiro que o Vitesse está. Então, desde esse momento, o Vitesse já sabe que não vai ser fácil. Que o time tem 20 milhões de euros em dívida, que o time precisa encontrar um comprador, que o time vai jogar a segunda divisão na próxima temporada, né, que vai ter menos dinheiro entrando. Então, assim, já faz tempo que o Vitesse está tentando resolver essa situação. E a perda consecutiva dos prazos que foram colocados pela comissão de licenciamento, ela foi um dos agravantes e foi um dos motivos para essa comissão revogar a licença profissional da Vitesse. Não necessariamente a situação atual do processo, ou seja, da busca por um novo comprador. O Vitesse ele fez avanços com um empresário holandês nos últimos dias, sendo que esse empresário ele inclusive afirma ter conseguido um acordo com o Coliper. Então, a princípio, o Vitesse teria resolvido a sua questão com o Coliper, teria chegado a um acordo para pagar esses 14 milhões de euros. Quais são os termos do acordo? Quanto tempo vai durar? Ninguém sabe. Esse acordo está assinado? Ainda não. A gente ainda não tem certeza de nada. O que a gente tem são declarações que vêm de dentro do Vitesse, falando que existe um novo empresário, um novo possível proprietário que tem interesse em injetar bastante dinheiro no clube e tem um início de acordo, um acordo verbal, uma primeira ideia para a renegociação dessa dívida com o Colin Perry já acertado. Esse é um passo importante. Esse é um passo muito importante. Talvez esse é o passo mais importante de toda a operação de salvação do Vitesse. Mas ele veio tarde demais para a comissão de licenciamento. Por quê? O primeiro prazo da comissão de licenciamento era para o final de maio. Vitesse não conseguiu. Vitesse conseguiu adiar esse prazo para o dia 16 de junho. 16 de junho era o prazo. Na segunda-feira passada. O Vitesse não conseguiu. O Vitesse conseguiu esse empresário no domingo. Nesse último domingo. Então, uma semana depois do prazo que a comissão de licenciamento deu para o Vitesse. E aí vem um ponto importante. Volta naquilo que eu falei antes. A gente está falando do julgamento da comissão de licenciamento. O Vitesse agora está recorrendo para a KNVB em si, para a Real Federação Holandesa de Futebol. São dois andamentos diferentes, são duas circunstâncias diferentes. O momento em que a comissão de licenciamento julgou o caso era as informações que eles tinham em mãos
eram tais informações. As informações que a KNVB vai ter agora são outras informações. O momento em que a KNVB vai analisar o caso é outro. Então agora a gente já tem uma nova dose de otimismo. A gente já tem, tem um cara aqui, esse cara tá querendo trazer 10 milhões de euros para o Vitesse. Esse cara tá falando que ele conseguiu um acordo com o Colin Perry. Será que dá? Será que dá? Então é um outro julgamento, é uma outra história, uma outra dinâmica. E ainda tem mais uma semana para essa questão se desenrolar. Então o Vitesse tem uma semana, eu estou chutando, né? Pode ser 2, pode ser 2 e meia. A gente não tem, esse é um ponto importante também, não se tem uma clareza sobre quando essa novela vai terminar. A gente só sabe que a segunda divisão ela tem que começar no dia 9 de agosto. Fora isso, não se tem certeza de nada. Não se sabe quando que vai ser julgado esse primeiro recurso, né? O recurso da KNVB. Não se sabe quanto tempo eles vão demorar para analisar as informações, não se sabe se vão pedir mais alguma coisa, não se sabe nada. E não se sabe se vai ter novos adiamentos, porque como eu falei, a gente já teve 1 ou 2 adiamentos até o presente momento. O mais importante de tudo que a gente precisa frisar aqui é que o VTS não acabou. O VTS perdeu a sua licença profissional hoje. Esse acontecimento, apesar de esperado por conta das circunstâncias das últimas semanas, com o VTS não conseguindo um comprador dentro do prazo que foi solicitado pela KNVB, pelo time não conseguindo renegociar sua dívida, a revogação dessa licença ela era esperada. Mas ela não é um ponto final, porque o Vitesse vai recorrer e porque o Vitesse tem motivos para ser otimista nesse momento. Tem um horizonte, tem alguém que, né, pode conseguir fazer as coisas acontecerem de alguma forma. Então, ainda sem conclusões, são dias bem movimentados no futebol holandês. Se você pesquisar, cara, praticamente todo dia vai pintar uma nova notícia sobre o VTS. E a gente, assim, vai e volta o tempo todo. Semana passada, na segunda-feira, estava praticamente certo que um empresário norte-americano e um empresário holandês iam adquirir o VTS. Daí na terça já tinha dado tudo errado. E aí virou assim um caos total e absurdo. E é uma coisa que pode acontecer de novo, a gente não sabe qual a situação que foi apresentada para esse novo empresário, esse empresário holandês baseado na Suíça, Guus Franke, o nome dele, se eu não estou enganado. A gente não sabe o que falaram para ele. O que se tem de notícia dessa primeira tentativa fracassada foi que o Vitesse apresentou um cenário para esse empresário norte-americano, chegou na hora era outro. Né? Ele tinha que pagar mais, ele tinha que trazer mais dinheiro, e daí o cara pulou fora. Então, é uma situação assim, pra gente que tá vendo de fora, que não tem nenhuma ligação próxima com o clube, não é torcedor nem nada, não vou dizer que é interessante, porque é uma situação que tá fugindo muito do factível. A gente está o tempo todo tentando entender e tentando descobrir o que está acontecendo, o que é real, o que não é, quais as possibilidades, o que já está fora de
do campo de ação para as partes, o que pode acontecer, o que não pode. Então tá mexendo muito com a imaginação, muito no campo do si, né? Tanto é que você tá vendo, eu tô fazendo um vídeo aqui, tô tentando dar um cenário claro da situação, mas eu não analisei nada, eu ainda não falei nada o que eu acho que vai acontecer. Por quê? Porque tem tanta informação, tem tanta notícia saindo e tão pouco fato, tão pouca informação que a gente pode se debruçar e tentar traçar um cenário em cima daquilo. Mas enfim, relativo a possibilidade de compra do Vitesse, eu acredito que seria isso, né? O time tem essa oferta ali, conseguiu esse investidor que vai trazer 10 milhões de euros, entrou com um recurso, esse recurso vai dar ali 2 semanas, mais ou menos, para que o Vitesse consiga organizar as situações. Se ainda assim vier um parecer negativo, aí o Vitesse vai recorrer para a justiça comum. Quanto tempo que isso vai durar a gente não sabe, mas a ideia é que tudo termine antes do dia 9 de agosto, que é quando começa a segunda divisão do campeonato holandês. O que eu acho que vai acontecer? Vamos lá para a parte de opinião do vídeo. O Vitesse não é um clube grande, mas é um clube extremamente tradicional. Vitesse é o segundo time profissional mais antigo dos Países Baixos. Ele foi fundado em 1892. Eu acho extremamente difícil que a direção interina do Vitesse. O Vitesse não tem um presidente porque ele não tem dono. A direção interina do clube, a própria KNVB e qualquer empresário, agora a gente tem o Gus Frank, mas pode ser qualquer empresário, deixem o Vitesse desaparecer. O Vitesse não é um time grande, não tá no mesmo patamar dos três grandes do futebol holandês. Mas o Vitesse é um time que tem sucesso recente, é um time que tem história porque ele está na ativa há mais de 120 anos. E tem apelo. Não é aquele apelo fantástico. O Vitesse muitas vezes deixa o seu estádio com bastante lugares vazios. Então, um estádio de 20 e poucos mil lugares, que é o que tem hoje, é um pouco demais. Mas tem 10 mil torcedores todo jogo. E isso, para um time do futebol holandês, tá bom, tá ótimo. Tá ótimo, tá excelente. Na KKD, a gente tem os young times que não levam nem 100 pessoas, às vezes, para um estádio. Então, você deixar um time que tem uma história centenária, foi campeão nacional recentemente da Copa, que jogou competições europeias, que tem o estádio não é do Vitesse, mas que joga num estádio com uma estrutura legal, deixar esse time desaparecer, para mim, é uma coisa que não faz sentido. E aí você começa a pensar nas outras ramificações que isso vai ter. A gente vai ter uma segunda divisão com 19 times, um número ímpar de participantes. Você vai tirar outro time de lá para deixar um campeonato com 18 times, mas aí você vai tirar quem? Você vai promover alguém? Ninguém. Os times amadores não querem subir. Você vai colocar mais um time B, você vai fazer uma segunda divisão com 5 times B, 20% do campeonato, 25% do campeonato. Entende? A falência do Vitesse, isso é uma coisa que eu falei até esses dias. A falência do Vitesse
ela não é boa para ninguém. Ela não é boa para o Vitesse, ela não é boa para KNVB, ela não é boa para o torcedor, ela não é boa nem para o Colin Perry. Que o Colin Perry só tá nessa briga porque ele quer o dinheiro de volta. Se o Vitesse falir, o Vitesse não tem mais obrigação nenhuma de pagar. Ele faliu. Não tem mais ninguém que responde pelo time. Entendeu? Então ele perde, o Colin Perry vai perder boa parte dos seus 14 milhões de euros também se o Vitesse falir. Então para ele faz mais sentido buscar uma renegociação, arrumar alguma forma de reaver esse dinheiro. Não deixar que o time desapareça e que o dinheiro dele desapareça junto. Né? Eu não acho que o Vitesse vai falir. Eu nunca tive a sensação que o Vitesse fosse a falência. Claro que os acontecimentos recentes, eles acendem uma luz amarela, porque se as coisas se mantiverem como elas estão, se a gente não tiver, é, se essa compra não for concretizada, se esse acordo não sair do papel, não tem continuidade. A comissão do licenciamento já disse que o que foi apresentado não é bom o suficiente. Se não tiver nenhuma mudança, não tem por que o outro pessoal que for julgar mudar a resolução. Mas essa pressão, né, esse sentimento de que, pô, um time centenário, pô, tem uns 10 mil caras ali, os caras vão comprar camisa, a torcida do Vitesse compra camisa, compra bilhete de temporada, vai pro estádio, o time ainda tem patrocinador. Não é um time morto. O Vitesse não aparenta ser um time morto. Então, eu ainda acho que o Vitesse não vai falir. Eu ainda acho que esse acordo é, preliminar aí que foi feito entre o Gus Frank e o Colin Perry vai dar certo. O Vitesse vai achar alguma maneira ali de fechar o seu orçamento e, sei lá, de repente ali no último instante, eu acredito que a própria KNVB, possa já retirar, né, essa decisão ou acatar o apelo do Vitesse e devolver a licença profissional do clube. E aí, né, cara, importante também está isso, né? A segunda divisão holandesa ela não tem rebaixamento. Então o Vitesse ele só precisa sobreviver, ele não precisa, né, subir já na primeira temporada. É só ele sobreviver, é só ele botar 11 jogadores de linha, 6 reservas, tá ótimo. É só isso que o Vitesse precisa. E, sinceramente, eu não sinto o Vitesse não sendo capaz de colocar isso. Posso estar errado, mas na minha opinião, eu acho que o Vitesse ainda vai se safar. Beleza, então, mas eu acredito que era isso. Eu vou estar disponível aí para responder qualquer dúvida, então não tive tempo para fazer um roteiro, não tive tempo para preparar nada escrito para me orientar aqui na hora de gravar o vídeo. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários, eu vou estar lendo e respondendo o mais rápido que eu puder. Estou sempre buscando ler o máximo que eu consigo sobre a situação, porque é algo que me interessa, é algo que eu acho interessante. O futebol holandês tem um passado de clubes indo à falência, e era uma época que eu não acompanhava. Então essa é a primeira vez que eu estou conseguindo acompanhar de fato, dia a dia, né, o que acontece, por que o time chega lá, o que o time pode fazer, o que o pessoal está falando, né, o que eu vejo lá, assim, o público também não sabe direito o que vai acontecer. Tem gente falando que o Vitesse tem que falir mesmo, porque eles já perderam muitos prazos, porque o time ficou anos e anos fazendo coisa errada e não vai passar tudo em branco. Não, tem que acontecer alguma coisa. Enquanto tem gente que pensa, não, pô, e a torcida? O que vai fazer com a torcida? O que vai fazer com o estádio?
né? Então, tá bem dividido, tá bem dividido. É, claro, como eu falei, é triste pela torcida, mas eu acho interessante acompanhar essa situação. Eu acho que é um acontecimento único e fica aí de aprendizado pro futuro, pra gente é, já projetar aí o que pode acontecer se isso é, acabar se repetindo com outro time. Mas é isso aí, então. Eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa, deixem suas dúvidas aí nos comentários que eu ou o Adriano respondemos, beleza? Um abraço aí, pessoal, e até a próxima.